Então, gente, continuando aqui, então a gente tem o quê? Que a inflação é o aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia e a consequência é o aumento contínuo e persistente do nível médio de preços na economia, né? Onde o nível médio de preços pode ser calculado com base nos indicadores que eu falei aí no vídeo passado. E a respeito desse crescimento contínuo e persistente, ele tem que ser entendido, né? Então, por exemplo, se a gente pensar graficamente, a gente tem o quê? Que a consequência da inflação sobre o nível médio de preços, ela se dá como a gente vê nesse gráfico aí, né? Considerando o eixo vertical, P representa o nível médio de preços e no eixo horizontal o período de tempo medido em anos. Então, a consequência da inflação é isso aí que a gente está vendo. O nível médio de preços ele tende a crescer, aumentar, subir de forma contínua e persistente ao longo de muito tempo, tá? Isso é inflação estrito sensu, né? O melhor exemplo de inflação é uma evolução como essa. É claro, às vezes a inflação pode ser um pouco maior, ou o aumento dos preços pode ser um pouco maior, outras vezes pode ser um pouco menor, não precisa ser uma linha tão perfeitinha assim como eu estou desenhando, mas o nível médio de preços ao longo do tempo, face à inflação, ele tende a subir de forma contínua e persistente, ok? E é importante falar disso por quê? Porque existem movimentos do nível médio de preços que não são consequência da inflação, né? Como o caso da sazonalidade que eu falei já anteriormente, né? Então, por exemplo, situações como essa, no qual primeiro estamos pensando no eixo horizontal ali, eu mudei a variável, né? Em vez de ser anos, eu estou considerando em meses, né? No eixo vertical continua sendo o preço, mas a gente tem o quê? Que nesse segundo gráfico, a gente tem um certo nível médio de preços, até um certo momento T1, digamos assim. A partir desse momento T1, o nível médio de preços passa a subir. Qualquer pessoa pode dizer, isso aí é inflação, né? Só que como a gente vai ver, não vai entrar na conta da inflação isso. Por quê? Porque o nível médio de preços, a partir do momento T1, ele vai subir, vai alcançar um nível máximo, digamos que ele se mantenha nesse nível, mas após certo período de tempo, o nível médio de preços tende a cair, até chegar ao momento T2, onde o nível médio de preços volta ao valor inicial, né? Sendo que isso ocorreu ao longo de poucos meses, digamos assim. Então seria um problema de sazonalidade na economia, por exemplo, ou alguma outra coisa do tipo, né? algum outro evento do tipo, por exemplo, uma greve geral, né? De qualquer forma, veio a sazonalidade e ela passou. Face à sazonalidade, os preços na média subiram, basicamente por conta dos produtos que entraram em sazonalidade, né? Os preços deles subiram muito e subiram porque reduziu a quantidade de bens, especificamente esses bens que sofrem sazonalidade na economia, né? Então o volume total de bens na economia diminuiu, há um aumento de preço. Era para ser inflação, mas como já vai passar a sazonalidade e a quantidade de bens na economia vai voltar ao normal, então o nível médio de preços tende a voltar ao normal. Então, nesse segundo gráfico aí, não temos inflação. Podemos falar em uma perturbação inflacionária, ou então uma variação de preços por motivos sazonais, mas a rigor não é inflação. Por quê? Porque a inflação, o impacto da inflação é o aumento contínuo e persistente do nível médio de preços. No caso aí, o nível médio de preço não subiu de forma contínua e persistente. Subiu, mas retornou ao valor original, tá certo? Isso é uma situação. Uma situação que é parecida com essa, mas algumas pessoas podem entender que não, seria uma situação como essa aqui. De novo, considerando a evolução do nível médio de preço ao longo de meses, a gente tem o quê? Que inicialmente pode haver um certo nível de preço na economia, até um certo momento, vamos dizer o momento T3, a partir daí o nível médio de preços começa a subir até chegar a um valor mais alto. E nesse valor mais elevado ele se mantém
se estabiliza. Então, nesse caso aí também, como o nível médio de preços não sobe de uma forma contínua e persistente, então também não há inflação, tá certo? De novo, podemos dizer que houve uma perturbação inflacionária, mas ela cessou em curto espaço de tempo. Então, a rigor, não houve inflação, tá bom? Houve uma perturbação inflacionária. Uma situação parecida com essa, idêntica a essa, que aí sim podemos dizer que é inflação, seria nesse quarto caso aqui. Aí eu voltei a considerar a evolução do nível médio de preço ao longo de anos, né? São muitos anos aí. Então, entre o período T5 e o período T6, houve um aumento no nível médio de preços. E não precisa considerar que T5 e T6 representam 2 anos consecutivos. Considere que são anos distantes entre si. Então, o nível médio de preço subiu muito ao longo de muito tempo, de forma contínua e persistente. Aí sim houve inflação, né? Embora, após o período T6, o processo inflacionário tenha acabado, tá? Mas então, quando a gente fala de inflação, nós pensamos fundamentalmente no gráfico em cima à esquerda. Aquele é um processo inflacionário estrito sensu, né? E dada a inflação, a gente tem o quê? Que muito se fala em inflação e, afinal de contas, qual o problema da inflação? Quais são os danos causados pela inflação? A inflação, de novo, é um aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia. A consequência é o aumento no nível médio de preços. Mas, e aí, qual o problema de aumentar o nível médio de preços? Muitas pessoas podem pensar, aumenta o nível médio de preço, eu vou ficar mais pobre. Mas muitas outras pessoas já pensam que não. Por quê? Porque face ao processo inflacionário, as pessoas vão ter reajuste salarial, por exemplo, reajuste salarial. Então acaba que a renda das pessoas, monetariamente falando, também aumenta. Então, por exemplo, uma situação que o preço haja uma inflação que leve a um aumento no nível médio de preço de, por exemplo, 100%, acaba que as pessoas vão ter aumento em suas rendas no valor de 100% também. Os salários, a CUT vai fazer uma greve geral, vai exigir aumento salarial e facilmente obtém um aumento salarial, porque os preços estão muito mais altos. As firmas, vale a pena para as firmas pagar um salário maior. Esse é um assunto que a gente vai tratar melhor lá em macroeconomia, né? Mas muita gente então pensa o quê? Que inflação não tem problema. Por quê? Porque se os preços sobem 100%, mas eu tenho um aumento de salário de 100%, então fica tudo na mesma, eu estou na mesma situação de antes, né? Bom, primeiro, esse aí já é um mal da inflação, né? Ela engana as pessoas, é uma coisa altamente enganosa. Primeiro, dizer que os preços subiram 100% e você acaba tendo um aumento de 100% no salário, quer dizer que está na mesma? Não. Primeiro, os preços aumentaram antes do seu salário. Então, ao longo do aumento de preços, do período de aumento de preços, você já teve perda de poder de compra. Isso é terrível. Quando você tiver aumento de salário, você fala, agora sim, está tudo, voltou ao que era antes, né? Só que não, por quê? Porque na hora que você pegar seu salário, você for ao mercado comprar qualquer coisa, adivinha o que já aconteceu com os preços? Face ao processo inflacionário, eles já aumentaram de novo. Mas, ou seja, pessoas que acham que inflação não é problema, porque tendo inflação eu vou ter aumento de salário, altamente enganoso isso. Isso aí já é um mal causado pela inflação, tá certo? Mas tem outros males, né? Como, por exemplo, não vou falar brevemente aqui para não ocupar muito tempo, mas são vários, né? Por exemplo, a inflação, ela destrói o sistema de preços. Lá na aula 1, eu falei, foi na aula 1 ou 2, se não me engano, no tópico 1, eu falei sobre a importância do sistema de preços numa economia de mercado, né? Ele é o guia que leva as pessoas a decidir como alocar seus recursos. Tem um produto que é caro, tem outro que é barato, as pessoas vão decidir o que comprar, o que vender. Uma coisa encarece, outra coisa barateia, as pessoas vão decidir, mais uma vez, tanto o que comprar quanto o que vender, o que produzir.
o que aumentar a quantidade produzida e o que reduzir a quantidade produzida. Mas, ou seja, as pessoas precisam olhar para os preços para tomar uma decisão. Não há, a economia é complexa, a gente não se fala pessoalmente com todo mundo que a gente possa fazer negócio, né? A gente só pode olhar para os preços e ver o que está acontecendo com os preços na economia. E a inflação, na medida em que ela aumenta os preços, ela faz o quê? Ela desorienta a alocação de recursos. Como eu já havia falado no tópico 1, o sistema de preços é o que faz com que, por exemplo, um produto está aumentando de preço, o outro está caindo. Isso, simplificadamente falando, tem que ver as razões que levaram à alta e à queda do preço, mas mantido tudo mais constante. O preço está subindo, o outro está caindo, o bem X está encarecendo, o bem Y está barateando. Isso é motivo para deixar de produzir o bem Y e passar a produzir o bem X. Essa é a função do sistema de preços numa economia de mercado. Agora, e por que essa função? Porque o bem Y ninguém está querendo pouco, por isso que o preço está caindo, não vale a pena produzir. Quem produzir vai perder dinheiro, vai perder recurso, não vai gerar valor. É melhor transferir os recursos para produzir X, e com isso aumenta-se a produção do X e diminui a produção de Y. É isso que o sistema de preços está informando aos produtores. Mas com a inflação o que acontece? Acontece que todos os preços sobem. E daí o que é para produzir? Você pode dizer, vou produzir aquilo que está aumentando mais de preço. Sim, pode ser, mas ainda assim você também não sabe o que está aumentando mais ou menos de preço, porque a inflação ela desorienta o sistema de preço, destrói o sistema de preços, né? É só você pensar no Brasil nos anos 80, ninguém pensava em cruzeiro brasileiro, as pessoas só pensavam em dólar, porque não dá para olhar para o cruzeiro brasileiro, tá certo? Então esse é um problema causado pela inflação. Outro problema é que ela representa uma redistribuição perversa de renda, transferindo renda daqueles que perdem poder de compra por reter moeda que perde valor, para aqueles que obtêm poder de compra ao obter a moeda ao obter e gastar a moeda, ou gastar a moeda antes que ocorra o processo inflacionário, né? Então, regra geral, quem mantém dinheiro no bolso perde com a inflação. Quem não mantém dinheiro no bolso, só mantém dinheiro aplicado, tende a ganhar com a inflação, né? Então, nesse sentido, tende a transferir renda de pessoas que mantêm dinheiro no bolso, normalmente pobres, para pessoas que não mantêm dinheiro no bolso. Basicamente, eu poderia falar os ricos, mas na realidade não são nem os ricos, é o governo, que é ele que emite a moeda, gasta essa moeda e a partir daí se dá o processo inflacionário na economia que vai prejudicar os pobres, né? A inflação é conhecida também como um imposto inflacionário. É uma forma do governo retirar poder de compra da economia, das pessoas, principalmente os pobres, só emitindo moeda, tá certo? Entre outros problemas, tá? Esses dois são os principais, né? Para não ficar um vídeo muito longo, eu meio que expliquei brevemente aqui os dois. Mas outros problemas, então, a inflação que já é ruim, havendo inflação, ela tende a se perpetuar e se acelerar, aumentar ao longo do tempo, por razões que vamos explicar melhor lá na macroeconomia. Mas o curto e grosso, simplificadamente, o governo que causa a inflação, ele, ao gerar inflação, as pessoas vão reagir, vão querer aumento de salário. Isso vai acabar reduzindo a capacidade do governo de gerar inflação ou obter poder de compra graças à inflação. Para obter mais poder de compra, ele vai ter que fazer mais inflação ainda. Vamos falar sobre isso melhor lá na macroeconomia, aqui só apontando danos criados pela inflação. Ela tende a se perpetuar e se manter e aumentar ao longo do tempo. Ela impacta expectativas negativamente. Face à inflação, já destrói o sistema de preço, desorienta a alocação de recursos, a economia já está mal. E
Como a inflação tende a se manter e se perpetuar e até aumentar, os danos tendem a ser cada vez piores, o que piora cada vez mais a condição da economia. Pessoas tendem a não realizar negócios nessa economia. O melhor é se retirar dessa economia por conta da inflação, né? Uma forma de se retirar da economia seria parar de produzir coisas e viver especulando financeiramente no mercado, né? Em vez de produzir coisas, vamos só comprar para revender mais caro, porque está tudo aumentando de preço. Então, empresas produtivas, fábricas, passam a ser operadores financeiros, em vez de produtor. Despede o trabalhador e utiliza os recursos que possuem para só especular no mercado financeiro, né? No Brasil, nos anos 80, nós tínhamos uma expressão famosa que era a ciranda financeira. Muita gente considerava e dizia que a ciranda financeira era um mal do Brasil, só que não. Ciranda financeira no Brasil a gente tem hoje, mas nem por isso está desviando recursos da atividade produtiva. O problema é que, face a uma inflação, as aplicações financeiras se tornam mais vantajosas, justamente porque não dá para saber o que produzir adequadamente, dado que a inflação destrói o sistema de preços, né? Outros males que são importantes impacta negativamente a dignidade das pessoas e o patriotismo das pessoas. As pessoas passam a achar que o país é de segunda linha porque sofre a inflação. Quem viveu nos anos 80 sabe bem disso, né? Foi marcado o Brasil, né? Todo mundo achava que o Brasil, viva o dólar e o cruzeiro brasileiro não é nada, e o Brasil não é nada porque sua moeda não é nada, né? E isso não é nada bom, tem impactos aí tanto na economia quanto na política, né? E mais ou menos nesse sentido também, inflação cria percepção de desonestidade geral na economia. Todo mundo achando que está sendo passado para trás, na medida em que você vai comprar um produto, é um preço, quando você vai comprar de novo já aumentou. Aí você vai comprar uma terceira vez, aumentou de novo. A sensação de estar sendo roubado a cada vez que vai fazer uma compra, por exemplo, é clara, né, que vai surgir isso. Se ocorre uma vez ou outra, tudo bem. Agora, se ocorre com todos os bens da economia, aí a coisa muda de figura, né? Mas enfim, ficamos por aqui agora então. Continuamos no próximo. Valeu, tchau.